José Roberto Gama de Oliveira, mais conhecido como Bebeto, começou a carreira como campeão mundial. Isto mesmo, aos 19 anos de idade, ele foi campeão mundial sub-20 numa seleção que tinha nomes como Jorginho, Giovanni, Dunga e Mazinho. Mas sua história mesmo no futebol começou nas categorias de base do Bahia Futebol Clube. Claro, até ir ao rival Vitória. Por seu talento incrível, ele começou se destacando ainda muito cedo, o que realmente chamou a atenção de clubes cariocas, mais propriamente do Flamengo e do Vasco, o que fez com que na altura provocasse uma guerra nos bastidores entre esses dois grandes clubes de futebol brasileiro. Porém, o Flamengo acabou ganhando a luta, a batalha e venceu, levando o Bebeto para o seu time. Sua escolha não foi realmente uma novidade. Naquela altura, o Flamengo era visto como uma potência não só no Brasil, mas a nível mundial. Ele tinha nomes como Zico, Nunes, Leandro, entre outros. Além de ter o privilégio de ser treinado por Carlos Alberto. Porém, ele não tinha muito espaço no time, até quando Zico decidiu ir ao Udinese. Isso fez com que em 1983 ele tivesse participado da campanha do Flamengo ao título. Em 1984, com a saída de Zico, como disse, ele acabou tendo mais espaço, mostrando cada vez mais o seu futebol. No final daquele ano ele viveu um drama pessoal, perdendo o seu irmão e por isso quase desistiu do futebol. Em 1986 venceu seu primeiro título carioca e em 1987 venceu o Campeonato Brasileiro. Em 1988 começou sua parceria com Romário e foi vice nos Jogos Olímpicos de Seul. No ano seguinte, com 7 gols em 6 jogos, essa dupla fez com que o Brasil fosse campeão da Copa América. Em 1989, depois de ser artilheiro do Carioca e depois de 161 gols em 306 jogos, incrivelmente ele toma a decisão de deixar o Flamengo e vai para o seu arquirrival, o Vasco da Gama. O Vasco substitui então Romário, que havia decidido se mudar para a Europa, mais propriamente para a Holanda, para os PSV Eindhoven. Terminou então aquele ano campeão brasileiro em cima de São Paulo, mas apesar de se dar bem no Vasco, ele decidiu seguir o exemplo do Romário e rumar para a Europa. Em 1992 ele se mudou para o Deportivo de La Coruña, onde se tornou ídolo naquele clube. No seu primeiro ano ele fez 29 gols em 37 jogos pelo Deportivo de La Coruña. Chegou a marcar em 7 jogos consecutivos. Não é à toa que ele é ídolo nesse time. Lá ele ganhou 2 Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha. Em 1994 ele fez parte da história do futebol brasileiro. Depois de mais de 20 anos sem uma Copa para o Brasil, ele, Romário e companhia levaram a seleção à 4ª Copa do Mundo. Ele foi titular e vice Ele foi campeão, foi campeão pela seleção brasileira em 1994 e também vice-campeão em 1998. Porém, apesar de tudo, em 1988, mesmo sendo campeão em 1994, com aquele penalti
histórico perdido pelo Baggio. Em 1994, ao ser vice-campeão do mundo, ele começa uma saga meio esquisita, pois ele começa a partir de 1997, 1996, 1997 a voltar para seus ex-clubes. Em 1996 voltou para o Flamengo, em 1997 ao Vitória e em 2000 ele voltou para o Bahia, onde foi campeão baiano da Copa do Nordeste. Um pouco depois ele voltou para o Vasco em 2001. Atuou também pelo Botafogo, sendo campeão do Rio, da Copa Rio São Paulo, em 1998. E depois teve experiências em campeonatos alternativos. Foi para o México, foi campeão japonês pelo Kashima Antlers, assim em diante. Enfim, a história de Zico, de Bebeto, desculpem, é uma história incrível, pois ele começou campeão, não terminou campeão, pois em 98 perdeu a Copa do Mundo, mas conseguiu ganhar a Copa de Sub-20 e a Copa de Seleções de Honra pela Seleção do Brasil. Ficam alguns dos gols mais bonitos desse grande jogador da história do futebol mundial e do Brasil, Bebeto. Is it even there to find? Is there a chance for me?